Nesse vídeo eu quero falar sobre a probabilidade do Bitcoin fechar nesse mês de março em um mês positivo, né? Fecha com variação positiva, ou se ele tem uma maior probabilidade de fechar em um mês negativo. Além disso, eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, o custo, né, para você fazer um Bitcoin, para você produzir um Bitcoin, que é o chamado preço de cunhagem. Ou seja, quando você tem um ativo como, por exemplo, o ouro, existe um preço de produção para que você chegue a um custo médio por unidade. Então, esse custo médio por unidade também tem no Bitcoin. Além disso, eu também quero falar sobre os candles anuais do Bitcoin, como que fecha, né, um candle anual em relação ao seu ciclo. Então, eu estou aqui com uma tabela de variação de preço do Bitcoin em relação ao ano de 2012 até esse ano de 2023. Na vertical e na horizontal a gente tem aqui a variação em relação aos meses, ou seja, janeiro, fevereiro, março até dezembro. Aí aqui a gente pode ver que se ele fecha negativo, ou seja, eu coloquei aqui para ele indicar vermelhinho caso o mês feche, né, negativo, e ele indicar em verde caso o mês feche em positivo. Como que é feita essa probabilidade para saber se o mês ele tem uma maior probabilidade de fechar positivo ou negativo? Bom, a gente pega todas essas variações aqui e calcula, né, a quantidade de meses positivos e a gente divide pela quantidade. Então a gente vê aqui na probabilidade, nessa parte aqui de probabilidade, o que é calculado aqui nessa probabilidade? É calculada a probabilidade dele fechar um mês positivo. Nesse caso aqui, a probabilidade dele se fechado um mês positivo é de apenas 36%, o que significa que há uma chance maior dele fechar negativo, ou seja, 50% para ele fechar negativo ou 50% para ele fechar positivo. Estatisticamente, a gente viu aqui, ó, ou seja, tem mais variação vermelha do que verde. Ou seja, temos aí a diferença de 100% menos os 36% dele fechar positivo, ou seja, mais de 50% dele fechar negativo. Então, esse mês de março há uma chance alta dele fechar um mês negativo. Se a gente olhar o gráfico aqui do Bitcoin, vamos colocar aqui mensal, ou mensal coloquei semestral, semanal, né? Vou colocar mensal. Se a gente olhar aqui de forma mensal, a gente vê que esse mês aqui, ó, ele já está fechando aqui negativo. Fechando lá, a gente está em torno de 9 de março, né? E ele já está negativo. Então, há sim uma grande chance desse mês fechar negativo, esse mês de março. Se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, em rosa, o que significa esse gráfico em rosa? Significa o custo médio para você produzir um Bitcoin. Se a gente ver aqui os fundos de bear market, o preço sempre vai buscar, né, esse gráfico aqui em rosa, né? Ele vê aqui em 2015, também em 2016, o final de 2018, no Corona Crash, e agora também ele está nesse fundo. Então, para quem está comprando aqui nessa faixa em relação aqui ao preço, né? Vamos lá, o preço de cunhagem entre 24 e 14 mil dólares, ou seja, está comprando o Bitcoin no seu preço de produção, o que é muito positivo. Se a gente colocar aqui no gráfico diário, a gente tem uma pequena mudança desse gráfico, mas a gente também enxerga, né, isso dessa mesma maneira. Sempre que o preço do Bitcoin encontra esse preço de cunhagem, o custo para produzir um Bitcoin, estamos no fundo de bear market. Se a gente olhar aqui, ó, esse preço começou a encontrar aqui em 36 mil dólares e ficou trabalhando aqui dentro desse preço de cunhagem. Qual seria o preço do Bitcoin, né, em que não assim, o preço estaria abaixo, muito abaixo do preço médio de cunhagem. Seria abaixo dos 16 mil dólares, ou seja, abaixo de 16 mil dólares, a gente estaria comprando Bitcoin abaixo do preço de custo, né? O que seria muito mais positivo ainda. E além da gente estar comprando nesse preço aqui, ele está no gráfico diário, a gente está colocando aqui entre 28 e
16 mil dólares, ou seja, quem está comprando nessa faixa está comprando Bitcoin realmente no seu preço muito positivo também, mais uma vez, tá? Então, feita essa análise, né, a gente vai agora para os candles anuais, que é onde a gente fala sobre o ciclo de mercado do Bitcoin. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui tivemos a Bull Run de 2013, seguido de um ano de baixa, ou seja, para cada velhinha dessa significa um ano, né, do preço do Bitcoin. Ou seja, aqui, ó, quer dizer que ele abriu nessa parte aqui embaixo, foi um pouquinho acima e fechou aqui embaixo, nessa posição aqui, ó, que está a seta aqui do meu mouse, aqui do lado. Ou seja, ele passou um pouquinho, mas acabou fechando o ano um pouco abaixo. Como funcionou o ano seguinte? O ano seguinte foi um ano de baixa de mercado. Ou seja, o preço do Bitcoin abriu um patamar, subiu mais um pouquinho e fechou abaixo. Qual o próximo ano? O próximo ano seguido de baixa é exatamente o ano de consolidação. Ou seja, que as pessoas brigam ali para formar o fundo do preço, o que coincide exatamente do preço de cunhagem. Então, se a gente olhar aqui, ó, nesse ano de 2015, o que aconteceu? O preço abriu, caiu, né, um pouco abaixo e fechou até acima do preço de abertura, certo? E novamente se iniciou o ciclo, né? Aí novamente tivemos um ano de baixa, aliás, um ano de alta, né, seguido de um ano de bear market, de baixa. O preço abriu num patamar, fechou um patamar abaixo, o ano, isso o candle anual. Além disso, a gente tem aí o ano de consolidação de fundo, ou seja, o preço abriu, né, em um determinado patamar, subiu, né, muito alto e fechou um pouquinho abaixo do topo secundário desse ano, ou seja, abaixo. E novamente iniciou o ciclo de alta. No finalzinho do ciclo de alta, tivemos um ano seguido de queda, ou seja, fechou aliás, abriu um patamar, fechou em um preço abaixo do preço de abertura. E agora a gente está o quê? Exatamente estamos no ano pós, né, ano de queda, o que seria, né, a consolidação de fundo. Resta saber para a gente se esse candle vai ser parecido com esse ou se vai ser parecido com o segundo fundo de bear market. Ou seja, em que ele fez uma abertura, foi abaixo e fechou até acima, ou se ele fez uma abertura, né, subiu e fechou um pouquinho abaixo do topo anual. Então, resta saber para a gente se o preço ele vai ainda abaixo para formar, né, um preço dele, né, um pouquinho acima, ou se ele vai subir mais um pouco e voltar para baixo. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que no gráfico diário há um espaçozinho para ele subir, ou seja, até meados de 28 mil dólares por aí. Então, eu acredito que esse candle seja mais parecido com esse de 2019, tá? Seja parecido com o 2019 do que o de 2013, ou seja, que ele faça mais uma alta do que uma baixa. Nos vídeos anteriores eu falei para vocês que minha expectativa é que o preço do Bitcoin tenha uma alta durante esses 6 meses e assim ele volta a lateralizar, né, formando aí esse fechamento do preço anual, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.